Fala mergulhador, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar um segredo, a minha técnica para modelar bem REST APIs. Eu sei que muitas vezes, quando foge de uma situação muito comum, a gente pode ficar na dúvida, você deve ficar na dúvida também, sobre como modelar um determinado tipo de situação, né? Por exemplo, quando não é um CRUD, um simples CRUD, são ações, transições de status, etc. Você pode ficar na dúvida, né? Como será que é a melhor prática para modelar esse determinado tipo de coisa aqui na minha API? Bom, eu sei exatamente o que você sente e por isso essa técnica vai te ajudar bastante. Bom, meu nome é Thiago Faria, sou fundador e instrutor aqui na AlgaWorks. A AlgaWorks é uma escola online de programação Java e front-end. Meu objetivo, meu foco atual aqui hoje na AlgaWorks é ajudar os meus alunos a mergulhar fundo em modelagem e desenvolvimento de REST APIs usando o Java e o ecossistema Spring. Mas antes, deixa eu te contar como eu cheguei até essa técnica. Eu comecei a estudar programação em 1996, mais ou menos, eu tinha 14 anos de idade, e nessa época eu estudava programação para fazer coisas que me divertia, mas na verdade eu nem sabia que aquilo se chamava programação. Eu não conhecia nenhum programador, não sabia exatamente de que se tratava. Na verdade, eu nem me lembro se essa palavra programação já estava presente na minha cabeça, tá? Em 1996 não tinha redes sociais, internet nessa época eu não tinha acesso ainda. Enfim, como que eu comecei a programar? Né? Comecei fuçando mesmo, fuçando em arquivos batch do Windows, em arquivos do Basic, tinha alguns joguinhos escritos na linguagem Basic também, era muito fácil acessar o código-fonte, e eu ficava fuçando, mudava alguma coisa, via qual que era o resultado, e de repente eu queria desenvolver alguma coisa nova, e quando eu ia desenvolver alguma coisa nova, totalmente do zero, eu não tinha noção do que era programação, não sabia muita coisa. O que eu fazia? Eu ficava observando o que acontecia, né? O que era feito nesses softwares que eu fuçava no código e começava a modelar isso, né? Começava a levar isso para o que eu queria desenvolver. Quer ver um exemplo? Eu desenvolvi o primeiro jogo de truco online e multiplayer da internet. Isso mais ou menos em 97, 98, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o ano, tá? E quando eu comecei esse projeto, que durou um ano para desenvolver esse jogo, eu não sabia nada como que eu faria, eu não conhecia quase nada que eu precisava para desenvolver esse jogo. Mesmo assim, eu queria muito desenvolver esse jogo para me divertir e eu não sabia que eu precisava de socket, por exemplo, né, para fazer comunicação com os usuários. Mas eu sabia que eu precisava dos usuários, 4 usuários, conversando e jogando online ao mesmo tempo. O que eu fiz? Eu fui atrás de um outro jogo que já existia, não de truco, obviamente, né, porque não existia ainda. Fui atrás de um outro jogo, outro aplicativo que tinha essa comunicação pela internet e eu descobri que eu precisava de socket. E aí eu fui mexendo no código de um terceiro, vendo o que acontecia, trazendo esse conhecimento para o desenvolvimento do meu jogo de truco. Foi assim que eu comecei a cada vez mais aprender, cada vez mais programação. Fiz faculdade também de sistemas de informação, mas aí nessa época eu já programava. Ou seja, eu aprendi programação de forma empírica, pela observação e experiência. E hoje em dia, com Google, com Stack Overflow, que naquela época não tinha nada disso, hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque a informação é muito abundante. Às vezes até atrapalha tanta informação assim, na minha opinião. Mas enfim, isso pode ser uma armadilha também, deixar as pessoas mais preguiçosas, porque já que a informação está disponível, a pessoa fica mais preguiçosa. Mas a gente tem que lembrar que nem toda a informação está disponível de forma mastigada, de forma fácil. Às vezes você precisa, sim, fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? E algumas coisas tem muita divergência de opiniões, por exemplo, até mesmo em modelagem de REST APIs, muitas coisas você tem que aprender por sua conta também. Ou seja, usar essa técnica aí de aprender de forma empírica, né? Pela experiência e pela observação. Eu acho que isso agrega muito valor ao profissional. Na minha opinião, inclusive, um bom programador tem que ser muito bom em aprender coisas novas por conta própria, de forma empírica, dessa forma que eu acabei de dizer. E só para ficar claro, eu não sou contra, de forma alguma, você usar o Google, usar o Stack Overflow. Eu uso bastante, inclusive, tá? E nem mesmo fazer curso ou buscar um mentor para te ajudar a programação. Inclusive eu vivo disso, eu sou um mentor, eu sou um instrutor aqui na AlgaWorks, a gente vive disso, né, de cursos online de programação, Java e front-end, né? Porém, eu acredito que você tem que ter, além de buscar ajuda, você tem também que treinar
esse tipo de conhecimento empírico, né, para você aprender por conta própria também. Então é bom unir as duas coisas, beleza? E por que eu contei essa história? Porque é exatamente dessa forma que eu faço para modelar REST APIs também. Quando eu vou fazer uma pesquisa de como modelar determinada situação, por exemplo, e eu não encontro nada que me satisfaça, eu vou aprender de forma empírica. Eu vou te mostrar agora aqui no meu notebook como que eu faço. Vamos imaginar que a gente quer modelar um processo de negócio ou uma transição de status ou alguma coisa semelhante. Por exemplo, se a gente tem um produto, um recurso produto, ele pode ter um status ativo ou inativo, ou ainda se a gente tem um recurso pedido, ele pode ter os status emitido, aprovado, entregue, cancelado, etc. Como será que a gente modela isso em uma REST API? Então eu poderia, por exemplo, entrar aqui na documentação da API, isso é público, tá? Do GitHub. Tem que ser do GitHub? Não, não tem. Você pode escolher a API que você confia, a API que você... Não necessariamente você precisa 100% confiar nela também, você vai olhar outras, tá? Não vai ficar apenas olhando em uma. Mas enfim, eu sei que a API do GitHub é uma boa API, por isso foi uma que eu escolhi aqui, mas não fique preso nesses exemplos, tá bom? Então você vai entrar aqui na documentação e vai procurar um caso de uso aqui semelhante ao que você está querendo fazer. Aí é um trabalho de fuçar e encontrar mesmo, tá? Por acaso eu já sei que transição de status tem aqui em Issues. Tem esse aqui, ó, Lock, tá? Mas eu estou indo direto aqui porque eu já sei que existe. Se eu não soubesse, eu procuraria em todos aqui até encontrar um caso, tá? Pode ser que você nem encontre, dependendo da API, aí você parte para outra. Mas aqui, a gente encontrou então um endpoint aqui para fazer um lock, né? Para travar uma issue. E tem também, mais aqui abaixo, o unlock, ou seja, o destravar. Isso aqui é uma transição de status, é um processo de negócio, né? Trava e destrava. Como será que ele faz isso? Vamos dar uma olhada? Então, é isso que eu faço, tá? Eu vou e olho aqui. Ele está usando um put. Ele está usando um put nessa URI. Ele identifica primeiro o repositório, tá vendo? Isso aqui são variáveis de caminho, né? Identifica o repositório pelo owner, pelo nome do repositório. Aí depois ele vai aqui em issues, e aí tem a identificação da issue, e ele criou aqui, ó, representou aqui chamando na URI de lock. Então ele cria esse substantivo aqui, né, de trava, né? Isso aqui é uma trava, tá? Então não é o verbo travar, é uma trava, tá? Então você quando coloca um put, você está colocando uma trava nessa issue identificada por issue number aqui, entendeu? E por que está usando put? Porque o put é idempotente, lembra? Que quando a gente faz um put em numa determinado array, né, no endpoint, a gente está executando alguma coisa lá no servidor. Se a gente fizer de novo um put, isso não gera efeito colateral. Por isso mesmo usou o put, né? Usando aí, então, corretamente o protocolo HTTP. Aí você vê aqui os parâmetros que passou. Inclusive tem um parâmetro aqui no corpo da requisição. Você está vendo? No body. Então é um JSON com a propriedade lockReason. Ou seja, a justificativa desta trava, né? Você pode ver aqui um exemplo, inclusive usando curl. E uma coisa interessante também que eu gosto de olhar é o status HTTP que é retornado, aqui no caso de sucesso, né? A resposta padrão em caso de sucesso é 204. 204 no protocolo HTTP significa que foi executado com sucesso, porém o servidor não tem nenhuma resposta no corpo para te devolver. Então, legal, poderia ser 200? Poderia, mas aqui ele já está usando 204, que é mais específico. E da mesma forma você vai olhar, por exemplo, o unlock. Como que faz como que ele destrava? No caso aqui, para destravar, ao invés de ele criar um unlock, né, que seria tipo um verbo destravar, ele continua com um lock, mas é um delete, tá vendo? Então ele exclui uma trava. Ao excluir uma trava, você está automaticamente destravando. Tá vendo que interessante? Quer dizer que é a única forma de fazer? Não, não quer dizer que é a única forma de fazer, tá? Mas é a forma que no GitHub tá modelado e está implementada a API. Legal, né? Mas você não para por aí. Você vai numa próxima API, tá? Eu selecionei uma outra API aqui do iFood. Então, vamos procurar aqui onde é que tem uma transição de status aqui do iFood. Eu sei, você teria que procurar, mas eu sei que aqui em Endpoints, já tem um aqui, ó. Endpoints, esse aqui, ó, Orders, a referência do pedido, né? Order é um pedido. Statuses, ou seja, um plural, né? O status em plural.
confirmation, aí tem aqui confirmation, tem dispatch, ou seja, recebeu um pedido, o restaurante recebeu um pedido, ele quer confirmar o pedido, é só fazer um post, aqui tá bem pequenininho aqui, mas dá para ver que é um post, faz um post em Orders Reference Status Confirmation, então ele cria uma nova confirmação. Bom, por que ele usou o post aqui e não put? Eu acredito que poderia ter usado put aqui, tá? Quer dizer que está errado? Não quer dizer que está errado. Talvez tenha alguma justificativa interna lá para eles terem usado o post. Talvez um pedido pode ser confirmado várias vezes e tem efeito colateral. Não sei como funciona internamente lá também, né? Mas uma coisa interessante aqui é que o código de retorno do status, né, é o 202, tá? Não é o 204, não é o 200, é o 202. Aí você vai, nossa, que 202, não conhecia. Você vai pesquisa o que é esse código 202 e entende por que eles usaram o código de status 202, né? No caso desse código 202, ele é útil para quando a operação é assíncrona, ou seja, quando o servidor aceita a requisição, mas não necessariamente ela foi executada ainda, talvez tenha algum delay aí. Então ele já quer dar uma resposta, tipo assim, beleza, eu já recebi aqui a sua solicitação de confirmação, vou processar, já te dou uma resposta de sucesso 202, mas pode demorar um pouquinho para essa confirmação acontecer, alguns segundinhos talvez, alguns milissegundos, enfim. Aí você vê aqui então como funciona esse endpoint. Legal, né? Agora vamos para uma outra API. Essa API aqui é do Alga Food. Alga Food é a implementação da API que a gente desenvolve no nosso curso imersivo, né, e online especialista Spring REST. É uma API bem legal para você olhar também, se você quiser. Isso aqui não está aberto, tá? Isso aqui não é público, porque é só para os alunos, mas eu vou disponibilizar essa documentação também, tá? Na verdade, de repente eu disponibilize o código do Swagger, né, do OpenAPI, na verdade, que é esse código aqui que gera essa documentação, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre OpenAPI, sobre Swagger nesse vídeo não, inclusive se você quiser saber mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso pensar, de repente, em gravar um vídeo sobre isso, tá? Mas enfim, no nosso curso a gente gera esse código aqui para fazer essa documentação, tá? Então eu vou deixar esse código aqui, você pode entrar em editor.swagger.io, cola o código aqui dentro e ele vai gerar a documentação para você do lado direito. Vamos focar então na documentação e não no código do OpenAPI, beleza? Então vamos lá, Alga Food, eu quero encontrar aqui onde é que tem uma transição de status. Vamos lá em pedidos, porque um Alga Food é tipo um iFood, né? Só que a gente desenvolveu isso para o curso. Tem bastante coisa aqui, é uma API bem grande, tá vendo? Tem muitos casos de uso aqui que você pode pegar como exemplo também. Então vamos lá, vamos pegar o pedido, né? Pedidos. E tem aqui, ó, cancelamento, confirmação e entrega. Aí, tá vendo que aqui eu já usei o put, diferente do iFood que usou o post, eu usei um put aqui, né? Então, porque é idempotente, não tem efeito colateral depois do primeiro confirmação. Se eu der um put em confirmação, se eu fizer novamente já está confirmado, não vai ter nenhum efeito colateral no estado da aplicação, né? E aqui tem então o código do pedido, enfim. Veja que o código de retorno é 204, porque quando não tem nenhum corpo, né, eu retorno 204. Ah, tá errado então que o iFood retornou 202? Não, não tá errado, pode ser também. É porque são cenários diferentes. Então, esse tipo de análise você tem que fazer, né? Então, aqui, 204, caso dê algum problema, código 400, código 404, caso não seja encontrado. O corpo, no caso de resposta, bem interessante também, ó. 406, 415, enfim. Tem aqui os códigos de status, no caso de erro, que você pode também usar como referência para modelar a sua API, se for o caso, né, no caso de transição de status. Então aqui, a forma que eu modelei nesse cenário aqui foi chamando confirmação, cancelamento e barra entrega, para ir trocando o status do pedido. É a única forma de fazer? Não, não é a única forma de fazer. Inclusive, tem uma outra forma que eu ensino aqui no curso, eu já vou te mostrar, que é a ativação. Lembra lá no GitHub que eu mostrei que o lock ele faz um put para adicionar uma trava e para tirar essa trava ele faz um delete? Aqui a gente faz também, né, dessa forma para ensinar, né? Eu fiz dessa forma para ensinar também, eu já vou te mostrar, olha aqui. Posso fazer um put, vamos supor que o restaurante tem ativo true ou false, né? Ou seja, um booleano, sim ou não ativo. Eu posso colocar um put em barra ativo, claro, identifico o restaurante barra ativo, então ele ativa o restaurante. Se eu quiser inativar o restaurante, eu faço um delete em barra ativo. Identifico o restaurante, barra ativo, um delete, ele inativa. É uma outra forma de fazer, tá vendo? Então,
é desse jeito, você vai procurando, encontrando casos de uso na API e vai analisando, tá? Lembrando que não existe apenas uma única maneira correta, mas, claro, existem algumas formas bem bizarras que você deve evitar, beleza? Agora vamos procurar um outro caso. Vamos imaginar que a gente quer retornar nossa API, né? Precisa retornar dados para o cliente plotar um gráfico ou emitir um relatório, ou seja, dados estatísticos, dados agregados, né? Por exemplo, quantidade de vendas por dia, quantidade de vendas por mês, certo? Então, você não vai atrás de um único pedido para pegar essa informação. Isso é tipo um relatório, né? Vamos dar uma olhada aqui no GitHub, onde é que tem isso? Eu já sei que tem aqui em repositories, ou seja, em repositórios, né? Tem muita coisa aqui, deixa eu pesquisar para achar mais fácil. Esse aqui mesmo. Aqui a gente tem um endpoint, que a gente faz um get, para pegar aqui a frequência de codificação, né? Tá vendo que ele pega aqui, identifica o repositório, com o owner e com o nome do repositório, aí ele chama aqui de barra stats, de estatísticas, né? E aqui tem o nome dessa estatística, dessa informação agregada, que ele chama de code frequency, ou seja, frequência de codificação, e retorna aqui os dados agregados. Por exemplo, essa outra aqui, ó, mesma coisa, o início, aí barra stats, barra commit activity, ou seja, atividade de commit, né? Ele retorna, vamos ver o modelo do corpo, ele retorna aqui para os dias, né? Os dias que teve atividade, né? Que teve commit dentro de um ano, o total, semana, enfim. Tá vendo aqui? Trouxe dados agregados, então é bem legal para você usar também. Aqui no iFood, a gente deve procurar também, eu não achei em nenhum lugar, talvez até exista, mas eu não achei. Aqui na nossa tem também, porque eu ensino isso no curso. Vamos dar uma olhada aqui ó, em estatísticas, vendas diárias. Então, quero saber as vendas diárias da nossa aplicação. Tem aqui, o que eu coloquei em português, né? Poderia ser, se fosse em inglês, stats também. O nome aqui não é o mais importante, mas claro que é importante sim, mas não é o que eu quero mostrar nesse vídeo exatamente, tá? Mas só para você ver aqui, ó, barra estatísticas, barra vendas diárias. Então, nós temos estatísticas de vendas diárias. Passa os parâmetros de início e fim, de data, enfim, alguns filtros. E a gente tem aqui o retorno com a data, né? Para cada data, o total faturado e o total das vendas. O total de vendas, né? No caso aqui de pedidos, né? O total de pedidos que foram feitos nesse dia. Total em valor em monetário, né? Que foi feito para cada dia, tá vendo? Então, com código 200. Ok, caso dê sucesso. Então, é dessa forma que você obtém conhecimento empírico para modelar as suas REST APIs. Viu só? Então, quando você tiver alguma dúvida sobre como modelar alguma coisa em REST API, antes de entrar num fórum e fazer uma pergunta, tente descobrir como você faria isso baseado no que eu acabei de te ensinar aqui. Claro que depois você pode entrar no fórum, pode fazer uma pergunta, mas aí seria mais para validar a sua resposta. É bom você treinar isso antes, tá? Até mesmo para você não confiar numa resposta de algum fórum que de repente a pessoa que está te respondendo também não sabe fazer e está simplesmente tentando te ajudar de alguma forma. E mesmo fazendo isso que eu te ensinei nesse vídeo, eu ainda acho que é muito interessante se você puder investir em um curso, em um mentor. E nós aqui na AlgaWorks nós temos uma imersão online chamada Especialista Spring REST. É o treinamento mais completo do mundo sobre modelagem e desenvolvimento de REST APIs com Spring. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o cadastro para ser avisado quando a próxima turma for aberta, beleza? Então clica no link aqui na descrição, faz seu cadastro, é bem rapidinho, só colocar seu e-mail lá e você vai ser avisado quando a gente abrir uma próxima turma. Agora eu queria muito que você escrevesse para mim aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, se você teve algum insight, se você já pratica isso que eu falei nesse vídeo. Escreve aqui para mim, vou achar muito legal ler e se possível vou até responder. Um abraço, até o próximo vídeo.